Fala galera do canal Conjugado, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta aqui hoje para mais comentários sobre a obra Meditações de Marco Aurélio. Vamos falar um pouco sobre o livro 3. E durante a nossa leitura e a nossa discussão, a Nina contou para mim uma história muito interessante que está narrada neste livro, O Erro de Descartes. Erro de quem? Descartes. Eu sou fluente em francês. O que mais popular. você sabe falar? Eu sei falar abajur, eu sei falar sutiã, eu sei falar Descartes e Gerard Depardieu. Muito bom. E pão francês. Que eu não sei se é só pão. Pessoal, ou se é esse pão livro francês. é do professor Antônio Damasio. Ele é um neurologista português, um neurocientista pesquisador genial. E a história, pessoal, é a história do Phineas Gage, em 1848. Ele tinha 25 anos. Ele trabalhava para essas empresas que na época construíam os trilhos dos trens, né, as estradas de ferro. E eles precisavam fazer algumas explosões de rochas, né, do caminho. E numa dessas explosões, uma barra de ferro acabou atingindo o Phineas, atravessou o rosto dele, entrou aqui por baixo da bochecha, saiu no topo da cabeça. E uma barra de ferro de 6 quilos. 6 quilos, 1 metro de comprimento. uma coisa monstruosa. Ao contrário do que a gente possa... A barra caiu 30 metros de distância, foi muito forte. A explosão foi muito forte, né? Muito violenta. Só que ao contrário do que a gente possa imaginar, ele não faleceu com esse acidente. Na verdade, ele se manteve consciente o tempo todo e ele foi capaz de relatar para os médicos o que tinha acontecido. Andava, falava, normal. Né? Conseguia se comunicar. Só com um ferimento na cabeça bem grande. Depois desse tempo que ele foi sendo tratado da ferida, que foram mais ou menos 2 meses, os médicos começaram a se atentar, não só os médicos, as pessoas com quem ele convivia, a algumas mudanças de comportamento dele, né? Até no livro tem um trecho que fala sobre como ele estava diferente, né? Phineas era considerado pelas pessoas que trabalhavam com ele, pelas pessoas da comunidade, um homem muito inteligente, muito persistente, perspicaz, dedicado ao trabalho, muito respeitoso, muito educado. Eles usavam a palavra moderado, né? Querendo dizer que ele era muito equilibrado. E aí o médico dele o principal médico dele começou a perceber algumas mudanças. Então no livro eles falam, o equilíbrio, por assim dizer, entre as suas faculdades intelectuais e suas propensões animais fora destruído. Ele se mostrava agora caprichoso, irreverente, usando uma linguagem obscena que não era de costume anterior, pouco respeito pelos colegas, impaciente, não ouvia conselhos, às vezes era muito obstinado e às vezes largava tudo pelo meio do caminho sem terminar, muito errático, abandonava as responsabilidades dele. Então eles falam que ele ficou como se fosse uma criança, mas com desejos de adulto, né? Então basicamente o que eles começaram a perceber é que o Phineas Gage não era mais ele mesmo, né? Até tem uma frase no livro que fala Gage não era mais Gage, né? Então é como se eles tivessem notado que ele tinha se transformado por conta dessa lesão que ele sofreu na região da frente do cérebro, no córtex frontal, que a gente chama. Então, basicamente, ele deixou de ser um ser humano racional. Então, sem essa parte do cérebro, digamos assim, que executava essas funções, ele acabou prejudicado, acabou que o instinto dele se sobressaía. Exatamente. Então, ele era por instinto, né, basicamente. Ele não tinha todas essas habilidades sociais, essas capacidades superiores que, teoricamente, todos nós, seres humanos, temos, né? Então a Nina trouxe essa história para a nossa discussão, depois que a gente leu um trecho aqui do livro 3, o parágrafo 9, que diz o seguinte: honra a faculdade de pensar e conceber opinião. Tudo se encontra nela, pois não há na tua faculdade condutora um pensamento que não esteja de acordo com a natureza e a constituição de um animal racional. Ela nos prescreve a não precipitação, a boa administração das relações com os seres humanos e a obediência aos deuses. A Nina trouxe essa história do Phineas quando nós estamos lendo esse trecho. Marco Aurélio contou algumas coisas bem interessantes, né? A primeira que eu gostaria de destacar é quando ele fala que a nossa constituição é a constituição de um animal racional, né? Ou seja, de uma parte sim animal, uma parte sim instinto e uma parte racional, né? Que na história do Phineas ele acabou perdendo essa capacidade, né, de controle sobre
o lado animal, vamos dizer assim. E aí ele vai fazer a prescrição, né? Como ele diz aqui, de não precipitação, de boa administração das relações com os seres humanos e a obediência aos deuses. Eu lembrei de algumas coisas nesse trecho, principalmente sobre não precipitação. Eu lembro que quando eu tinha ali meus 15, 16 anos, todo mundo tocava violão. Meus amigos tocavam violão e eu falei, cara, eu quero tocar violão também. Um amigo me emprestou um violão e eu fui fazer umas aulas de violão. E chegou uma hora que a gente tinha que fazer uma coisa chamada pestana. Sabe a pestana de colocar... Tu usa o dedo para pressionar todas as cordas do violão, para fazer um som diferente. E é muito difícil fazer isso. E eu não consegui fazer. E eu desisti. E é curioso porque assim, eu comecei com um colega na mesma época. E hoje ele toca violão muito bem. E ele falou para mim que ele demorou mais de um ano para aprender. E eu desisti de tocar violão, porque eu coloquei na minha cabeça que eu não conseguia aprender a tocar violão. Porque depois de uma aula, eu não tinha conseguido fazer a bendita da pestana. Né? Às vezes a gente se precipita, a gente toma decisões assim, meio que dispensando o nosso lado racional. Né? E ele fala, no impulso, ele falou pra mim, ele brincava comigo, cara, era só tu ter continuado. E quantas vezes a gente se precipita na vida, né? Se Exatamente. Deixa levar pela emoção e não usa o nosso lado racional, né? Do segundo trecho aqui da descrição do Marco Aurélio, ele fala da boa administração nas relações com os seres humanos. Esse é um ponto mais delicado. E eu gostaria também de trazer um exemplo meu, que a Nina até riu, mas no trânsito. O trânsito me tira do sério. Ou porque as pessoas na nossa frente estão indo muito devagar, ou porque estão indo muito depressa, ou porque alguém furou a preferencial, ou porque... Acho que ele é um molde de convivência humana, né? Isso. Ele é uma referência ao microcosmos humano, né? De sociedade. Exatamente, porque assim, as suas ações dependem das ações das outras pessoas. Sabe? Não tem como estar sozinho. Você fica meio na mão das outras pessoas. E a Nina me ajudou muito a pensar assim, a me controlar a respeito dessa raiva, essa vontade que eu tinha de descer do carro, ir lá e brigar com outra pessoa, de várias formas diferentes, né? Porque, veja, pode ser que a pessoa ultrapassou e fechou você porque ela está indo para o hospital, pode ser que não, aliás, a maioria das vezes não é, mas pensar dessa forma me ajuda a administrar melhor essa raiva que eu sinto nesses momentos, que é uma raiva até meio irracional, né, se a gente for ver. Mas é isso, você acabou de falar, né, pensar dessa forma me ajuda a administrar a raiva, então é a razão tentando manejar a emoção, porque a emoção ela vem, ela é animal, ela é instinto, ela vai brotar a gente querendo ou não. E aí é nesse momento que a gente tem essa capacidade de usar essa parte racional, né? Isso que você comentou agora é o que a gente chama de flexibilidade cognitiva, né? É saber pensar de uma maneira diferente, ter jogo de cintura para lidar com aquela situação, porque cognição é pensamento, né? É saber moldar o pensamento à situação que a gente está vivenciando. Então, acho que como o Marco Aurélio disse, né, que a gente precisa usar a razão para ter uma boa convivência com as outras pessoas. Eu acho que não tem local melhor pra gente treinar a nossa razão do que no convívio com as outras pessoas, né? A gente até comentou do sincericídio no último vídeo. Exatamente. Né? E acho que a última questão que ele pontua, né, de obediência aos deuses, eu creio que a gente pode trazer isso cada um para sua realidade, né, independente de fé ou crença religiosa, mas eu acho que ele quer dizer muito da gente respeitar essa parte preciosa e tão primorosa que é ser humano, né? Que é uma honra, uma dádiva a gente ter essa capacidade que só nós temos dentro da natureza e de respeitar essa nossa parte humana e fazer um bom uso dela, né? Eu acredito que todos nós temos que ter um norte na vida para poder guiar a gente. Então, da gente entender o que a gente deseja para nossa vida, o que guia a gente, quais são os nossos valores, as nossas bases.
e usar a nossa razão, usar a nossa inteligência para viver de acordo com isso, né? Então, se eu quero, por exemplo, ser uma pessoa honesta, transparente, eu posso até ter impulsos para o contrário, mas eu vou usar a minha razão para me manter nesse meu norte, né? A minha emoção pode até dizer o contrário, muitas vezes vai dizer, porque a gente é ser humano, a gente é bicho, é animal, mas eu uso o meu lado racional para modular isso, né? Resumindo, o que eu pensei quando eu li esse trecho do Marco Aurélio, por que eu lembrei da história do Phineas Gage? Porque isso mostra que a gente tem, todos nós temos, capacidade para usar a razão em prol do nosso bem-estar e do bem-estar da sociedade, né? Que a gente tem matéria-prima, a gente tem cérebro, a gente tem fonte de onde tirar essa razão e utilizar, aplicar no nosso dia a dia. O que eu acredito é que muitas vezes a gente não tem essa consciência e a gente vai no automático e vai se deixando levar pelas emoções, pelos sentimentos. E quantas vezes a gente ouve a pessoa falar, ah, mas eu não consigo me controlar, ah, mas eu não consigo pensar diferente, mas eu não consigo agir diferente. E na verdade, primeiro a gente precisa saber que é possível a gente agir, pensar diferente, se controlar. E agora, sabendo que é possível, e não tem como a gente dizer que não é, porque não tem melhor exemplo do que esse, todo mundo que tem cérebro tem essa capacidade. Então, se é possível, a gente precisa querer fazer uso, né? Que a gente estava lembrando muito da questão, por exemplo, de ler e escrever, né? Que é um aprendizado, que apesar de todo mundo ter essa capacidade inata, a gente só desenvolve se a gente quiser, né? E assim, eu acho que a gente precisa deixar como ideia, né, para reflexão, que é o que a gente tem pensado, que a gente é capaz de elaborar essas características positivas que a gente às vezes vê em outras pessoas. Por exemplo, fulano é muito equilibrado, fulano é muito calmo, fulano tem jogo de cintura, todo mundo gosta dele, ele é determinado. Então, assim, todos nós, a partir do momento que temos um cérebro humano, temos capacidade para desenvolver isso tudo, né? Então, gente, a nossa mensagem é no sentido de colocar em prática aquilo que a gente quer desenvolver na gente, né? Porque é uma falácia isso de que a gente é vítima das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de que a gente nasceu desse jeito e pronto. Na verdade, desde que a gente queira e treine e persista, a gente é capaz de aprender coisas novas. E eu tô falando isso do ponto de vista biológico, né? É uma coisa que a ciência já provou, que esse próprio exemplo do Phineas Gage prova pra gente. Todos nós temos esse centro da razão no nosso cérebro, mas não adianta ter e não usar, né? Então a ideia é a gente aproveitar o nosso cérebro, que é uma fonte quase que inesgotável de recursos, e usar isso pro nosso dia a dia para atingir aquilo que a gente quer. E sem demagogia. Não é que as pessoas têm que ser perfeitas e têm que elaborar N qualidades. Não, é ser prático mesmo, né? Do tipo, eu quero aprender a tocar violão. Eu tenho essa capacidade, mas algo me diz que eu não sou bom o suficiente, né? Mas eu tenho medo. Mas eu acho que eu não dou conta. Não, mas se a gente usa o nosso cérebro, a gente é capaz de conseguir modificar isso, né? Veja, a gente é capaz de aprender a andar, aprender a ler e escrever, porque quando criança a gente nem pensa nisso que não é possível, a gente só vai lá e faz. Só imita também, né? O comportamento de quem já Exato. faz. Né? Então, acho que a mensagem de hoje seria essa, que é o que o Marco Aurélio diz, né? Use a sua razão, né? Tenha conhecimento dela, de que você é um animal racional, e use a sua razão. Use a sua razão para ser um ser humano melhor dentro do que você quiser ser. Né? Então, da gente não ser mais vítima das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos instintos, né? Eu acho muito importante dizer que as emoções são necessárias, né? Sim, senão a vida também fica muito sem graça, né? Vira só questões técnicas e burocráticas. A questão é saber que além da emoção tem a razão também. Então, não ir nem por um extremo, nem para o outro, né? E eu acho que era essa a mensagem que a gente queria trazer hoje, né? Para discussão, para a baila. Pessoal, leia o capítulo 3, comente aí o que vocês acharam, o que vocês pensaram. O livro 3 tem muitos trechos interessantes. Sim. É que a gente quis trazer esse até para poder aprofundar um pouco mais, né? E falar de coisas práticas do nosso dia a dia, dar um exemplo prático como essa história do Phineas Gage, que é um marco na história da medicina, da neurologia, da psiquiatria, e o quanto
rico é esse livro do Marco Aurélio, né? Porque vocês imaginem, ele escreveu esse livro em 100 e poucos depois de Cristo. Esse caso do Phineas Gage aconteceu em 1848 e a gente está aqui em 2020 debatendo as mesmas coisas, né? Porque afinal de contas, quem nunca se sentiu dominado pelas próprias emoções ou quem nunca conheceu uma pessoa que se mostra pouco racional, impulsiva? Então isso é útil desde que a humanidade existe, né? Então é muito interessante porque esse livro Meditações traz reflexões bastante complexas e atuais, né? Então leiam o livro 3 porque tem muito mais coisa legal além desse trecho que a gente trouxe hoje. Ok, pessoal. Até a próxima quarta.